Você emagrece, a balança desce, a roupa começa a folgar no corpo, as pessoas comentam, algo muda no espelho. Mas aí você olha com mais atenção e percebe que a barriga continua ali. A coxa não responde, o pneuzinho permanece, silencioso, quase provocador. E, em algum lugar dentro de você, nasce uma sensação estranha. Não é só frustração, é como se isso estivesse dizendo algo sobre quem você é, como se fosse pessoal. Você tenta de tudo, abdominais feitos quase como um pedido de socorro, cremes passados com esperança, escadas subidas acreditando que desta vez algo vai destravar. Você se esforça, você insiste, e mesmo assim, nada muda onde mais dói. Nesse momento, o corpo pesa mais do que o peso que ele carrega. A mente começa a questionar, o coração começa a cansar, e surge aquele pensamento silencioso: por que comigo não funciona? Respira. Não há nada de errado com você. Nada no seu corpo está quebrado. O que existe é confusão, uma história mal contada, um sistema que te ensinou a lutar contra si mesmo, quando, na verdade, o caminho sempre foi entender. Existe uma ideia que se infiltrou silenciosamente na sua mente ao longo dos anos. A ideia de que se você fizer o exercício certo, no lugar certo, com esforço suficiente, aquela gordura específica vai ceder. Como se o corpo pudesse ser convencido, apontado, pressionado. Mas isso nunca foi verdade. E talvez seja exatamente essa mentira que mais te feriu até agora. A perda de gordura não escolhe um endereço específico para começar. Ela acontece no corpo inteiro, ao mesmo tempo, em camadas invisíveis. O que muda é a velocidade. E essa velocidade não é decidida pela sua vontade. Ela é definida por algo mais profundo, a sua genética. Algumas pessoas emagrecem primeiro o rosto, outras os braços, outras as pernas. Mas quase todo mundo guarda, até o final, exatamente a gordura que mais incomoda. Barriga, coxa, quadril, glúteo, não por falha, mas porque o corpo entende essas regiões como reservas de proteção. Existe um ponto em que tudo parece desacelerar. O esforço continua, o peso já caiu, o corpo já mudou em vários lugares, mas justamente onde o olhar sempre vai primeiro, nada acontece. E nesse silêncio a dúvida cresce. Não grita, sussurra, diz que talvez isso não seja para você. Nesse espaço, a mente cria histórias duras, histórias de inadequação, histórias de comparação. Mas o corpo não está resistindo, ele apenas está seguindo a ordem natural das coisas. E essa ordem raramente coincide com a ansiedade humana. O que quase ninguém percebe é que esse ponto não é fracasso, é proximidade. A gordura que mais demora a sair é sempre a última barreira antes da virada. E a maioria se afasta exatamente ali. Não existe atalho, não existe exercício específico, não existe chá esquecido. O corpo elimina a gordura quando existe um desequilíbrio sustentado entre o que entra e o que sai. Sem drama, sem negociação, sem atalhos. O erro não está no processo, está na expectativa. Espera-se que a gordura difícil vá embora primeiro, mas ela nunca vai. Antes disso, o corpo cede em lugares inesperados, e isso gera impaciência. A impaciência gera abandono, e o abandono interrompe algo que estava funcionando. Enquanto a superfície parece estagnada, uma estrutura inteira está sendo formada por baixo. O movimento constrói músculo, e o músculo muda a forma como o corpo se sustenta, se apresenta, se sente. O abdômen fortalecido cria um centro. As pernas treinadas preparam o corpo para que, quando a gordura sair, não exista vazio, exista firmeza, exista coerência. E aquilo que não se controla, como o rosto, o formato, a ordem das mudanças, também segue a genética. Quando isso é aceito, a ansiedade perde espaço. Existe uma fase em que o processo fica invisível. O corpo observa, testa, espera sinais de continuidade. A gordura que ficou por último não ficou por acaso. Ela só começa a sair quando entende que a mudança não é temporária. E quando começa, não vai aos poucos, vai em conjunto, como se o corpo tivesse apenas esperado o momento certo. No fim, tudo se resume a uma verdade simples.
O corpo nunca esteve atrasado. Ele apenas segue um tempo diferente da pressa humana. A gordura que insistiu em ficar não era castigo, era proteção. A transformação real acontece quando você para de interpretar o silêncio do corpo como rejeição, quando entende que constância é linguagem e que o tempo não é inimigo. Quem permanece, atravessa. Quem atravessa, entende. E quando essa gordura finalmente vai, ela não leva apenas volume, ela leva pressa, leva dúvida, leva a antiga necessidade de provar algo. O que fica é um corpo que coopera, uma mente que respeita e uma mudança que não desaparece porque nasceu do entendimento.